Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar alguns trechos da entrevista que Carlos Siqueira, presidente do PSB que voltou de férias, concedeu ao Correio Brasiliense. Tem pontos importantes aqui que merecem a nossa reflexão. Mas eu quero começar aqui pedindo a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like se gostar, se não gostar o dislike, comente aqui um bom dia, boa tarde ou boa noite, compartilhe, tudo isso fortalece esse nosso trabalho aqui, que nós lutamos, assim como vocês, por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, tudo indica que não haverá federação entre PT e PSB. Ele mesmo citou lá na entrevista algumas dificuldades, mas há grandes chances, pelo que eu percebi aqui, de haver a aliança com o PT. Se fosse federação, tinha que ser definido até março. Agora, se for aliança, aí vai ter até julho, agosto para fechar. Então eu acredito que esse assunto PT-PSB pode se arrastar ainda por um bom tempo. E aí foi perguntado um ponto aqui importante: quais são as prioridades do partido? O senhor falou em 5 estados, vejam isso: São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Acre. E tem outros candidatos, disse ele, que poderão surgir. Mas até agora nós colocamos na mesa esses 5 estados. Pode surgir, por exemplo, o Maranhão, onde o PSB provavelmente terá candidato também, e pode surgir o Alagoas. A não ser que o Siqueira tenha se esquecido do Rio de Janeiro, isso aqui pode ser um sinal de que, de fato, a candidatura do Marcelo Freixo no Rio não é uma prioridade, embora ela ainda esteja colocada aí. Então eu tenho tratado aqui disso em vários outros vídeos, não vou explorar muito. O fato é que o Freixo saiu do PSOL para ir para o PSB, para tentar ampliar a possibilidade de alianças, e agora, se ele de fato for rifado, como tudo indica que será, quem perdeu muito foi o PSOL, que perdeu um grande deputado, que puxava votos, ajudava a eleger outros, e agora o PSOL vai ter dificuldade, enfim, para superar a cláusula de barreira, por isso negocia uma federação com a Rede, que também não é certeza que acontecerá. E sobre São Paulo, Márcio França só não será candidato se não quiser, disse ele. Se quiser, será candidato, assim como o PT tem todo o direito de ter o seu candidato. Aí só pode acontecer do PT e PSB terem candidato se não houver a federação. E aqui perguntou se no caso dessa negociação não fluir, qual seria o plano B? E a resposta dele é a seguinte: na questão da associação presidencial, dificilmente nós teremos uma situação que não seja o apoio à candidatura do ex-presidente Lula. A polarização no plano nacional está dada. Muito dificilmente será quebrada, porque não apareceu ninguém que possa, até este momento, quebrá-la. Pois bem, Carlos Siqueira, até este momento nós estamos em janeiro e as eleições serão em outubro. Então, é muita precipitação achar que o cenário de agora vai se manter até as eleições. Qualquer pessoa que analisar a pesquisa 9 meses antes vai perceber mudanças e mudanças importantes. Sobre o Alckmin, ele disse que o PSB está com as portas abertas, ele próprio convidou o Alckmin pessoalmente, mas que não definiu ainda qual será o seu destino. Depende só do ex-governador se vai para o PSB ou não. E um outro ponto importante: na hipótese de não fechar esses acordos estaduais que ele havia citado antes, essa aliança, colocando a vinda de Alckmin para o PSB e a candidatura dele a vice está ameaçada? A resposta: prefiro apostar na hipótese de um certo bom senso e de que não haja salto alto, porque, vamos convir, as pesquisas hoje, que são muito favoráveis, não podem decidir nada ainda. Não se pode fazer acordo político exclusivamente com o número de pesquisas. Aqui certamente ele se refere ao fato do PT estar batendo o pé em alguns estados em que os seus candidatos estão na frente de candidatos do PSB, como Pernambuco, lá em São Paulo e Rio Grande do Sul. Só que aí é um ponto importante: ele não quer considerar pesquisa quando vai falar de estados, mas quer considerar pesquisa quando vai falar para fechar a aliança da polarização que está dada e que ninguém conseguiu quebrá-la ainda. E vamos para um outro ponto importante. Foi perguntado para ele que numa eleição polarizada, Alckmin seria um contraponto importante para a imagem de Lula. Qual é o papel que ele cumpre nessa união? Vejam isso. Acho que ninguém no Brasil tem dúvida sobre quem é Lula. Afinal, ele foi presidente da República durante 8 anos. Nem os banqueiros têm dúvida de quem é o Lula. Eu não sei por que existe esse temor do mercado em relação a ele. Mas vamos lá. Disse o Carlos: fez as suas políticas que deram resultados satisfatórios, apesar de não ter feito uma única reforma estrutural no país. Ô, senhor, né? Muito obrigado por essa frase aqui.
O que eu acho que foi o grande problema do PT naquele período. Não fez reforma tributária, não fez reforma do Estado, não fez a reforma política, que seria a reforma essencial. Então eu diria que Alckmin não vai mudar a imagem do Lula, porque todo mundo já sabe quem é Lula. Eu não entendi se ele quis aqui criticar ou se ele quis elogiar, falando que todo mundo já sabe quem é Lula, né? Agora pode ajudar, se concretizar este acordo, a ampliar esforços no sentido de ir ao centro, que é uma necessidade que nós defendemos desde sempre. Não precisa unir apenas a esquerda, precisa unir a esquerda ao centro e juntar forças políticas. Quanto ao final, o que eu entendo, eu também acho que é importante você ampliar aí dentro das possibilidades, desde que isso também não signifique uma nova carta aos brasileiros, como o Lula assinou lá em 2002. Aí eu fico pensando, como ele disse corretamente, o PT não fez reforma estrutural em 4 mandatos, 16 anos generosamente concedidos pelo povo, sendo que boa parte desses anos com a popularidade altíssima do Lula, principal líder do partido, em que o PT teve ali, enfim, maioria no Congresso, o antipetismo era menor. Bom, se o PT não fez isso em 4 mandatos com essas condições, vai conseguir fazer agora, se o Lula for eleito, em que as condições não serão as mesmas do passado? E vamos lembrar, o Lula está se encontrando com Sarney, com Eunício, fazendo aí acenos ao Meirelles, mandou uma pessoa elegante, né, buscar o Temer para algum tipo de aproximação. Então, sinceramente, não acredito que o Lula terá condições e nem coragem de fazer essas reformas aqui que ele não fez em 4 mandatos do PT. E aí vem a narrativa União para salvar a democracia, né? Ele vai dizer num ponto: estamos diante de um quadro em que a ameaça à democracia exige que a gente tenha responsabilidade com o país e com a democracia, em primeiro lugar. Estamos diante de um quadro que politicamente é pobre em termos de opções. Vejam isso. É uma polarização também que não é a mais desejada, mas é o que nós temos. Pois bem, Siqueira, né, se não é a polarização a mais desejada, apoiar um candidato que faz parte da polarização em vez de apoiar um outro, fortalecer um outro para quebrar essa polarização, não me parece que o PSB vai no caminho correto. Né, se a polarização não é a mais desejada, o ideal seria apoiar alguém para quebrá-la. E um outro ponto que eu deixo para o Siqueira e para todo mundo aqui: será que o Lula eleito vai conseguir unir o país? Nós teremos paz nas famílias, na sociedade? Particularmente eu acho que não. Assim como não teremos se Bolsonaro for eleito. Um outro indivíduo que faz parte da polarização, e eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, é o próprio Moro, que ajudou a eleger o governo Bolsonaro, fez parte dele, tirou o Lula das eleições em 2018, então ele é parte central da polarização. Então é necessário avaliar. E foi perguntado para ele como avalia as candidaturas da terceira via. E a resposta foi: Ciro Gomes é um grande candidato. Primeiro que o Ciro não aceita ser colocado como terceira via, mas eu entendo aqui. Vou voltar na resposta. Ciro Gomes é um grande candidato, mas há determinados momentos na vida política nacional, e eu acho que é o caso, disse ele, infelizmente, em que os espaços ficam muito reduzidos. Então, Carlos Siqueira, vamos pegar aqui um pedaço da sua frase. Há momentos na vida política nacional que é importante pensar no país como um todo e não apenas em interesses regionais ou mais específico em um estado. Lembra de 2018, um momento grave da história política nacional? O PSB, junto com o Ciro, poderia ter mudado a história, poderia ter mudado o rumo daquelas eleições, mas o PSB preferiu ficar neutro em troca do apoio do PT lá em Pernambuco, em que o PT tirou Marília Reis da disputa, né, facilitou o caminho do Paulo Câmara, que tentava ali a reeleição, foi reeleito e não faz um bom governo, não está muito bem avaliado por lá. Vamos pegar aqui 2020, uma aliança muito bem sucedida entre PSB e PDT. Deram um show, venceram várias capitais, enquanto o PT saiu das eleições municipais sem vencer nenhuma, nem no Nordeste. O PT perdeu inclusive lá em Recife, para o PSB com o apoio do PDT. Agora vamos tratar de alguns estados aqui que o Siqueira colocou, né? Já que ele disse que Rio de Janeiro não está entre as 5 prioridades, vamos falar das 5. Espírito Santo, Renato Casagrande foi eleito em 2018, do PSB, apoiando e recebendo o apoio de Ciro Gomes. E para 2022 o Renato não quer muita proximidade com o PT e com o Lula, não. E no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto, pré-candidato do PT, lidera as pesquisas. E será que o partido vai abrir mão para apoiar Beto Albuquerque? Beto Albuquerque tem ótimo relacionamento com o Ciro, com o PDT. Enfim, outros quadros do lado do estado poderiam fortalecer sua candidatura, como Pompeu de Mato, Juliana Brizola e outros mais.
A situação no Acre, por exemplo, não é fácil nem para o PT nem para o PSB. O atual governador de lá, Gladson Camelli, que é do PP, lidera as pesquisas com folga, pelo menos esse é o cenário de agosto. Ele aparecia com 62% dos votos lá, o Petecão aparecia em segundo com 13% e o candidato do PSB com 3%, enfim, mas beleza, pode mudar muito aqui para frente. São Paulo, o Haddad, por exemplo, está na frente do França, mas o Haddad tem uma rejeição altíssima que eu acho que dificulta muito a sua vida por lá. E o Márcio França, embora esteja um pouco atrás do Haddad, ele tem menor rejeição e maior potencial de votos. Será que o PSB vai abrir mão do Márcio França por lá? Márcio França que tem também, assim, uma afinidade muito boa com Ciro Gomes e com outros quadros do PDT, como Antônio Neto. Agora, a grande questão é Pernambuco, porque lá, de fato, Paulo Câmara, como eu disse antes, não está tão bem avaliado assim e o PSB pode ter dificuldades para emplacar o seu nome lá. O Paulo Câmara não pode mais. Então, o PSB está definindo aí quem que vai representar o partido. E o PT, então, com o Lula, poderiam ajudar o PSB nessa tentativa de manter o poder no Estado nas mãos ali do partido da família Campos. O PSB é muito forte por lá, tem a máquina do Estado, tem também da capital, algumas outras cidades, o PSB, enfim, tem um domínio muito grande lá no Estado, domínio que caiu nas eleições de 2020. Eu fiz uma pesquisa aqui, dos 10 principais PIBs de Pernambuco, o PSB administrava 5. Acabou as eleições de 2020 só com a capital, Recife, perdeu outras 4 cidades importantes, perdeu muito para o MDB e para o PP, siglas que cresceram bastante lá em Pernambuco. Então, será que vale a pena sacrificar outros estados, pensando muito aqui em Pernambuco, em que a situação, mesmo com o apoio do PT, pode não ser de certeza de vitória sim, já que a oposição também está se articulando por lá? E uma outra pergunta aqui em relação aos estados. Pernambuco, por exemplo, se o PT exigir, ou seja, insistir em ter candidato lá, como fica? Aí uma resposta dura que ele tem repetido sempre aí. O PT, assim como o PSB, são partidos autônomos, que vão decidir livremente as suas opções nos estados. Eu, da minha parte, já disse mais de uma vez ao presidente Lula e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que a situação exige que o PT escolha qual é a sua prioridade real. Se é disputar com o seu principal aliado na esquerda, os governos estaduais, ou se é conquistar a presidência da República. Nós estamos dispostos a colaborar com a eleição de Lula, mas também queremos que o PT esteja disposto a colaborar com as nossas candidaturas, porque, afinal de contas, serão elas todas palanques do presidente Lula por todo o país, e palanques importantes. Teve mais algumas coisas, vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra. Eu vou lembrar aqui 2 falas do Carlos Siqueira, uma em 2018 e 2019. Em 2018 ele disse algo interessante. O PT tem uma visão exclusivista, pensa sempre em torno dele próprio e não em torno de seus parceiros. O reflexo maior disso foi que, quando chegou o seu governo, em vez de colocar como seus aliados estratégicos os partidos que lhe apoiaram desde 89, escolheu o PMDB. E aí ele disse mais, que o PT deveria compreender que já cumpriu o seu papel. Em 2019, no finalzinho, em dezembro, foi indagado numa entrevista que ele concedeu ao Globo. O senhor concorda com a crítica de Ciro Gomes de que o fator Lula faz o PT buscar uma hegemonia? A resposta dele: talvez o PT esteja voltando às suas origens nesse sentido. Entre PT e Brasil, o PT sempre escolhe a si mesmo. Foi assim quando não apoiou a eleição do Tancredo Neves, quando chamaram a Constituição de 88 de burguesa e quando foram contra o Plano Real. Então, além disso tudo aqui, eu acho que o PSB tem um reparo histórico para fazer com o Ciro e, digo mais, com o Brasil. Em 2010, o PSB colocou o Ciro como pré-candidato à presidência, mas Eduardo Campos se acertou com o Lula, tirou a pré-candidatura do Ciro e o partido apoiou Dilma Rousseff. Deu no que deu, né? Em 2018, então, como eu disse antes, até o final estava tudo dado como certo, PT e PSB caminharem juntos, abandonaram Ciro Gomes, que caminhou ali só com o pequeno avante. Então, em 2022, o PSB ficará ao lado da polarização, que o Siqueira disse não ser a ideal? Ou será que vai ajudar o Ciro a quebrar a polarização, tirar Bolsonaro do segundo turno e concorrer lá contra o Lula, que, na minha opinião, com ou sem o PSB, tem uma vaga meio garantida nesse segundo turno. E o PSB será cobrado internamente no partido. Eu estou tendo notícias de que tem muita gente lá insatisfeita, enfim, com essa possível federação e com essa aliança
com o PT. Em especial, enfim, da Bahia para baixo aí a situação não é tão favorável ao ex-presidente Lula. Enquanto nada se resolve, o partido acaba sendo criticado por petistas, porque dizem que o PSB está exigindo demais, né? Eles acham que o Lula já está eleito, então não tem que fazer exigência ao partido. E é criticado por pedetistas que lamentam o fato do PSB, nesse momento, estar priorizando meio que um projeto de poder, seja do PT ou do próprio PSB em alguns estados, e não projeto de país em que, na opinião de muitos, Ciro Gomes é aquele que apresenta o melhor neste momento. Então, meus amigos, vamos ficar bastante atentos. Tem uma reunião marcada aí entre a direção do PT e o Carlos Siqueira para o dia 20. Vamos ver qualquer grande novidade em relação a isso. A gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu!